Daniel capítulo 6, versículo 25, a palavra de Deus diz assim: Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é um Deus vivo e para sempre permanente. O seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra, ele salva, ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou a Daniel do poder dos leões. Aleluia. E este Daniel, pois, prosperou. E este Daniel, pois, diga comigo, prosperou. De novo. E este Daniel, pois, ele prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e vamos orar. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, nós entregamos esse momento em tuas mãos, é o momento da sua palavra, e nós honramos a sua palavra, pedimos que o Senhor fale conosco, trazendo resposta, direção, ensinamento. Fala conosco, nós pedimos em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. O título dessa palavra é Prosperando em Momentos de Crise. O capítulo de número 6 do livro do profeta Daniel conta a crise que Daniel enfrenta quando ele é lançado dentro da cova de leões. Imagina comigo a crise, a luta, que você está preso em um lugar e com vários leões prontos para devorar você. Essa foi a situação de Daniel. Daniel sabe se posicionar como servo de Deus para sair da crise, e não apenas sair daquela crise que ele estava vivendo naquela cova, mas para experimentar exaltação e prosperidade de Deus. Quantas famílias hoje estão como Daniel, se sentindo pressionados em alguma situação? Famílias que estão passando crises. Pode ser uma crise conjugal, uma crise emocional, uma crise financeira que vem desencadeando a crise conjugal, a crise emocional e quem sabe até esfriando você espiritualmente por causa de uma crise, de uma luta financeira. Superar e vencer crises é experimentar prosperidade. Não apenas crise financeira, mas quando você supera e vence em uma crise conjugal, você está prosperando. Quando você supera e vence uma crise emocional, você está prosperando. Quando você supera desafios da vida, vencendo-os, você está prosperando.
Agora, como é que eu faço, pastor, para superar essas crises, para superar isso que eu estou enfrentando em minha casa e então prosperar, assim como Daniel? Bom, é importante avaliar a vida de Daniel e como que ele agia. A vida de Daniel e quais eram os seus procedimentos que o fizeram, sem sombra de dúvidas, ter uma graça de Deus na sua vida, que o fez superar a crise da cova dos leões. Eu vejo em primeiro lugar que Daniel, ele nunca se desviou da sua posição de servo de Deus por causa de ameaças. Se nós queremos a graça de Deus sobre a nossa vida, para que a graça de Deus se manifeste e nós estejamos vencendo os momentos de crise, nós vamos precisar de continuar sendo servo de Deus e se posicionando com servo de Deus mesmo diante de ameaças. Se nós avaliarmos, Daniel foi lançado naquela cova porque ele foi ameaçado pelo rei. Se você não se dobrar diante da minha estátua, se você não parar de orar 3 vezes, Sadraque, Mesaque e Abidnego que foram ameaçados, vou falar sobre ele. Se você não parar de orar dessa maneira e orar da maneira como eu quero, você vai ser lançado dentro de uma cova. Se nós observarmos a vida de Daniel, ele não negocia a sua fé e nem os seus valores por causa de ameaças. Efésios capítulo 6, versículo de número 13, diz: portanto, meus amados irmãos, tomem da armadura de Deus, para que vocês possam resistir ao dia mau, e havendo feito tudo isso, permaneçam firmes. O dia mau é o dia onde as coisas começam a vir como uma série de lutas, de dificuldades, de pressão sobre a nossa vida, para tentar nos desvirtuar do nosso posicionamento como servo de Deus. Ameaças podem vir. E o que eu vejo aqui Paulo orientando em Efésios é que se nós estamos com a armadura de Deus, nós precisamos de permanecer firme. Porque às vezes nós temos a armadura de Deus, estamos orando, nos revestindo da palavra, estamos certos da salvação, estamos com o escudo da fé, estamos com a armadura. Mas na hora que vem a ameaça, nós saímos e não permanecemos firmes. O nosso desafio é nos manter firme mesmo diante da ameaça. Porque essa ameaça, ela pode vir para que você caia em uma bandeja que o inimigo está preparando, e aí você perca o favor de Deus, que pode vir para te exaltar, quando todo mundo achava que você já estava completamente perdido e arruinado. Mas o segredo é eu permanecer firme. Fala para o vizinho que está do seu lado, fica firme. Não seja vencido pelas ameaças. Em Gênesis capítulo 26, versículo de número 1 e 2, diz: havia fome naquela terra, e Deus então falou para Isaac: Isaac, não desça para o Egito. Quando Isaac está passando por uma crise, havia crise na cidade onde Isaac estava estabelecido.
Deus falou: olha, tem crise aí, tem fome, mas eu tenho uma orientação. Você vai superar isso sem descer para o Egito, sem você voltar para algumas coisas que eu não quero que você volte, sem você fazer algumas coisas que não serão boas para a sua vida. Você vai superar a crise sem descer para o Egito. E aí o resultado disso é Gênesis capítulo 26, versículo de número 22. Quando Isaac prospera ali naquela terra. Isaac prosperou e cresceu tanto que os filisteus que estavam à sua volta o invejaram. Isaac prosperou. Quantos querem prosperar? Diga aleluia. Então não desça para o Egito. Não negocie sua fé. Não abra mão de se posicionar como filho de Deus. A segunda coisa que eu vejo como característica na vida de Daniel, que fez a graça do Senhor manifestar-se sobre a vida dele, e então ele superar a crise. Daniel, ele em nenhum instante ele abriu a boca para murmurar. A Bíblia não diz que Daniel, quando estava naquela cova, ele começa a reclamar e falar: Deus, está vendo, eu fui fiel, Senhor, eu orava 3 vezes ao dia, e agora eu estou aqui, esses leões babando para poder acabar com a minha vida. Em nenhum momento nós vemos isso. Daniel está na cova, e ali estão os leões, e Daniel não abre a boca para reclamar. Talvez você está vivendo em uma cova e sendo pressionado por leões que estão babando, pronto para devorar você. O segredo é: não abra a boca para murmurar. Fala para o teu vizinho assim: por favor, não murmure. Fala para o outro do outro lado: por favor, não reclame. A murmuração faz a crise permanecer. Quanto mais você reclama, mais a crise se estabelece. Quanto mais você murmura, mais você aumenta a crise. Então pare de reclamar e comece a agradecer pelo pouco que você tem, pelo pouco que Deus está te dando. Comece a agradecer pelas coisas que estão dando certo e não pelas coisas, e não reclame pelas coisas que estão dando errada. Glorifique a Deus pela bênção do livramento que Ele ainda está dando para sua casa, a bênção do livramento para sua família. Agradeça a Deus e a crise vai acabar. Agradeça a Deus e a crise vai acabar. Aleluia! Quanto mais reclama, mais atrai. Terceiro ensinamento. Daniel, ele conseguiu experimentar a graça de Deus sobre a sua vida e se livrar da crise, porque ele não ficou naquela cova tentando encontrar culpados por aquilo que ele estava passando. Aliás, a Bíblia não relata o que Daniel ele falou naquela cova, e eu acredito é porque Daniel, ele esteve ali esperando Deus agir. Fale para o seu vizinho: espere Deus agir. Agora fala para ele: fique em silêncio. Quantos podem dizer aleluia? Silêncio. Porque se Daniel está ali naquela cova e ele está dizendo: culpados são os outros, meus amigos, que não se levantaram para me defender. Culpados foram aqueles fofoqueiros que foram falar para o rei e me entregar. É por isso que eu estou aqui quase morrendo. É porque aqueles invejosos foram reclamar de mim com o rei. Você encontrar culpados não vai te livrar da crise.
você transferir a culpa não vai te livrar da crise. Sabe o que eu tenho aprendido para as crises que eu enfrento em minha vida? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles... Pastor, eu não estou entendendo nada. Algum propósito tem nisso que você está passando. O propósito aqui para a vida de Daniel foi ele passar por aquilo para que todo o reinado pudesse conhecer o Deus vivo a quem Daniel servia, para que todo o reinado pudesse experimentar um decreto do rei dizendo: agora, querendo ou não querendo, todo mundo vai ter que se curvar e adorar ao Deus de Daniel, porque ele é um Deus vivo, ele vive eternamente, ele salva, ele livra, ele opera sinais e maravilhas, aleluia. Pode ser que essa crise você esteja passando, para que as pessoas à tua volta possam conhecer o Deus vivo que você serve. Pode ser que essa crise que você está passando seja para algumas pessoas que blasfemam e falam contra a sua fé, elas venham ver a manifestação do poder do Senhor na sua vida e dizer: não tem como não dizer que o Deus dele, o Deus dela vive. Não tem como não dizer. Você imagina? Não tem como explicar. Uma pessoa dentro de uma cova com vários leões e os leões não fazem nada. Uma crise que você está enfrentando hoje, o mover de Deus, se você permanecer se posicionando da maneira certa, vai fazer com que quem está à sua volta diga: não dá para entender nada. Agora, para isso, é preciso agir como Daniel, ficar em silêncio, não colocar a culpa um no outro, porque quando um casamento está vivendo crise financeira, está vivendo alguma crise dentro de casa, o que mais o diabo utiliza para poder destruir essa família e destruir esse casamento é fazer a troca de acusações ser constante dentro de casa. É a esposa que fica dizendo: estamos assim por causa de você, estamos assim porque você tomou essa decisão, estamos assim porque você fez isso. E aí o marido retribui a acusação, jogando a culpa para a esposa, e acaba que a crise ela permanece. Então eu quero que você fale, se a sua esposa está perto de você, ou se o seu esposo, diga para ele ou para ela: pare de ficar colocando a culpa em mim. Fala aí agora, fala. O que mais que Daniel fazia, gente, que proporcionou para ele esse livramento, superar a crise? Não é novidade para ninguém. Daniel tinha uma vida de contínua oração. A Bíblia diz que Daniel, ele orava continuamente 3 vezes ao dia. Uma vida de contínua oração. Nós estamos com crise, luta financeira, luta no trabalho, luta no casamento, luta emocional, e às vezes não oramos nenhuma vez ao dia, nenhuma. Bota a mão assim na sua cabeça, faz um carinho e fala: ai, 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 ai. Fala para o vizinho que está do seu lado: uma vezinha só. Uma vezinha ao dia. Uma vezinha. Como é que eu quero experimentar o agir de Deus se eu não estou conseguindo parar
uma vez ao dia para poder apresentar para ele a crise que eu estou passando, para poder conversar com ele sobre a crise que eu estou enfrentando. Tem gente que conversa sobre a sua crise com todo mundo, chega no trabalho, fala para as pessoas, na célula fala para as pessoas, na igreja fala nas pessoas, encontrou com a pessoa no banco, fala, nem conhece a pessoa e fala do seu problema, estou com uma crise, estou com uma luta, mas não para falar com Deus. Qual é a prática que eu busco para a minha vida? Quando a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, ela quer dizer que Daniel tinha uma vida de contínua oração. Então é importante nós colocarmos aqui na nossa cabeça que a nossa vida precisa ser uma vida de contínua oração. Tudo aquilo que eu vou fazer, eu preciso fazer em oração. Tudo aquilo que eu vou iniciar em oração. Você vai começar no seu trabalho, pastor, eu pego 8 horas da manhã, lá no meu trabalho, aí você trabalha na frente de um computador, com uma mesinha lá, você senta ali naquela mesinha, você abaixa a cabeça um pouquinho, bota a mãozinha assim no olho, assim, ó, e Senhor, amém. Pastor, eu trabalho dirigindo. Então você pega, antes de você ligar o seu carro para dirigir, você para ali um pouquinho, baixa a sua cabeça e começa a orar, entregando as viagens que você vai fazer, o seu dia, os problemas que precisam de um milagre, e você vai falando com Deus. Você é uma dona de casa, irmã, trabalha em casa, então você pode estar lá lavando a sua louça dentro de casa, e no mesmo tempo que você está lavando a sua louça, você está... E até se você queimar o arroz, você está desculpada, diga aleluia. Quando o seu esposo sair para trabalhar, minha irmã, impõe as mãos e ore para abençoar o trabalho dele, orar por tudo. Já falei aqui várias vezes, de que sempre que eu saía para trabalhar, minha esposa botava o joelho no chão, levantava as mãos e orava abençoando. Aí olha só como é que as orações se encontram. Eu ia, na época, sentadinho no ônibus, assim, até no ônibus, com uma cabecinhazinha assim na viagem, e a minha esposa em casa com as mãos estendidas orando para abençoar a minha vida. Ei, esposa, vocês estão precisando de prosperar, de um milagre financeiro em casa. E a pergunta a fazer, minha irmã, é: você está orando pelo seu marido lá no trabalho? Ele tem um monte de luta lá, o diabo está fazendo de tudo para roubar o ânimo dele. Vocês talvez estão em uma batalha espiritual para ele poder ser promovido, para ele ser liberado um dinheiro que está travado, para ele poder não ser mandado embora. E aí você, minha irmã, em casa, você pode estar lá intercedendo por ele, pela vida dele. É para a família prosperar, é para a casa prosperar. Os pais que podem orar pelos filhos quando saem para a escola, para a família prosperar. As crianças saem para a escola cedo, eu entro no meu escritório para poder orar, e eu estou orando e abençoando eles na escola. Senhor, abençoa os meus filhos na escola, livra eles de todo mal na escola, dá a eles sabedoria naquela escola, Senhor. Fala para o vizinho que está do seu lado: você precisa orar. Quantas e quantas vezes nós colocamos diante do Senhor papéis de problemas, processos. Às vezes alguém fala: pastor, estou com uma luta, com um processo para ser resolvido, dá o número do processo para a gente pega o papel, bota a mão e ora. Luta, conta para pagar. Quem aqui tem conta para pagar os boletos? Fala ai, ai, ai. Então junta aquilo tudo, bota o joelhinho no chão e fala: Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor me ajude, Senhor, enviando aqui algum milagre, uma estratégia, que o Senhor envie aqui uma bênção, que o Senhor me dê sabedoria para de alguma maneira resolver isso. E você bota a mão para orar.
Eu já contei aqui algumas vezes de que logo que nós chegamos para morar em Itaipuaçu, e nós, com uma luta financeira, porque na época tinha pago escritura de casa e mais prestação, e um aperto danado, e aí com poucos meses morando aqui, o que acontece? Dá uma queda de luz, naquela época dava muito, a nossa geladeira parou. Meu Deus do céu, e agora? E aí eu lembrei do que a Bíblia diz, de que se você é um dizimista fiel, Deus repreende o devorador. Diga, o devorador é repreendido por causa da fidelidade. Então eu sempre fui dizimista fiel. E aí parou, falei, Senhor, eu não tenho dinheiro para consertar essa geladeira. E aí à noite deu aquela fé, sabe aquela fé que fala bem assim, você vai orar até pela geladeira agora, aleluia. E aí fomos lá para botar a mão na geladeira, falar, Senhor, eu sou dizimista fiel, eu honro ao Senhor, e em nome de Jesus, Senhor, faz essa geladeira voltar a funcionar. A geladeira não funcionou. Eu fui dormir. E quando eu acordei de manhã, na hora que eu entrei na cozinha, a geladeira estava... Diga aleluia! Fala para o vizinho que está do seu lado, você precisa orar. Tiago capítulo 5, versículo de número 16, a Bíblia é verdadeira, diz, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, por isso levantou, ore, na hora de almoçar, ore, vai sair com o carro, ore, na hora de liberar os filhos, ore, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, a oração pode fazer o milagre acontecer na sua casa, o milagre acontecer no seu trabalho, a oração faz a boca de Deus liberar milagres para os seus filhos, aleluia. Eu imagino que a oração de Daniel ali naquela cova, quietinho, fez Deus abrir a boca dos céus e falar, leões, hoje eu ordeno, é dia de jejum geral. A oração faz até leão fazer jejum. Aleluia. Como Daniel experimenta essa graça de Deus, o que esse cara tinha? Daniel não permitia o desânimo pela crise o abater. Ei, você não pode deixar essa crise abater você. Essa crise vir com um desânimo e roubar as suas energias, e roubar a sua fé, e roubar aquilo que Deus tem dado como bênção dele para a sua vida, que é a alegria da salvação. Não deixe essa crise roubar as coisas boas que Deus tem lhe dado. Não deixe essa crise lançar sobre a sua vida desânimo. E quando eu não deixo a crise lançar na minha vida desânimo, eu continuo de pé fazendo o que precisa ser feito. Daniel foi lançado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha de fogo ardente. E diz a Bíblia que os Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eram amigos de Daniel, eles quando estão na fornalha, o rei lançou eles na fornalha porque eles não queriam se dobrar perante o rei, a estátua que o rei havia levantado.
Ali dentro da fornalha, eles poderiam estar completamente desanimados, um falando para o outro, agora já era, vamos morrer. Agora, tá vendo, o que adiantou ser fiel a Deus? E agora a gente vai morrer aqui? Diz a Bíblia que ali, os homens que trabalhavam para o rei, quando vão ali para poder fiscalizar como é que estava Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha, diz que viram eles andando, e havia um quarto homem com eles andando. A fornalha não fez eles pararem, eles continuaram ali de pé e andando. Você pode estar em uma crise, em uma cova de leões, em uma fornalha, mas a palavra de Deus para você essa noite é: continue de pé e andando, de pé e andando, de pé e andando. Aleluia! Não pare de fazer aquilo que precisa ser feito. Nesse momento de crise, você vai deixar o desânimo abater e você ficar trancado dentro de casa, em uma cama deitado. Nesse tempo de crise que você precisa lutar, estar firme, ser valente, ser guerreiro, você vai permitir o diabo deixar você ficar trancado dentro de casa. Nesse tempo de crise, você vai permitir o diabo esfriar o seu coração e afastar você do ambiente onde Deus opera milagres, sinais e maravilhas? Então eu preciso permanecer firme. De novo, Efésios capítulo 6, versículo 13. Tomai de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficai firme. E havendo feito tudo isso, ficai. Tem gente que está falando: pastor, estou orando há um tempão. Eu estou orando há 5 anos. Pastor, eu oro todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Eu oro na hora do trabalho. Eu oro para abençoar meus filhos. Eu oro para o meu casamento. E ainda assim eu estou numa crise violenta. Pastor, eu estou jejuando, me consagrando, trabalhando na obra, e ainda assim eu estou numa crise violenta. O que é que o apóstolo está falando? O apóstolo Paulo está falando: depois de você estiver fazendo tudo isso, você tem mais uma coisa a fazer. Você precisa ficar. Você está entendendo? Eu estou fazendo tudo, pastor, e agora? O que eu preciso fazer? Mais nada, é só ficar firme. É só ficar firme. Pastor, parece que às vezes eu oro tanto e não vejo as coisas acontecer, e eu às vezes nem tenho mais força para orar. E agora o que eu faço? Fica firme. Às vezes eu pego a Bíblia para ler, pastor, e parece que não está dando nada, não entra nada. O que eu faço, pastor? Fica firme. Depois de haver desfeito tudo isso, permaneceis, porque quando nós estamos firmes, é que nós somos surpreendidos pela graça e pelo favor de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele disse com muita propriedade: quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. É permanecer firme, é permanecer firme. Se eu quero superar a crise, eu vou precisar de acreditar que o Deus que eu sirvo, diga, o Deus que eu sirvo, Ele é o mesmo Deus que Daniel serviu. Ele é o mesmo Deus que Daniel serviu. É ou não é? E quem é o Deus que Daniel serviu? Primeiro, o próprio rei declara: o Deus de Daniel, Ele é um Deus vivo e vivo para sempre.
O Deus que nós servimos, Ele é um Deus que está vivo, Ele não está morto e nem pendurado no madeiro, Ele tem mãos para abençoar, Ele tem olhos para ver o que nós estamos passando, Ele tem ouvidos para nos ouvir, Ele tem boca para poder ordenar e o milagre se manifestar. O Deus que nós servimos, Ele é um Deus vivo. Aleluia. O que mais que o Deus de Daniel é? Versículo de número 27. O Deus de Daniel, Ele é um Deus que livra e Ele é um Deus que salva. Pastor, eu não tenho mais saída. Eu não tenho mais para onde correr. Eu não sei o que eu vou fazer. Daniel estava na mesma situação. E se o meu Deus e o seu Deus é o mesmo Deus de Daniel, é preciso nós termos essa certeza no nosso coração. Ele é Deus que livra. Ele é Deus que salva, mesmo quando parece não ter mais jeito. Ele é Deus que livra. Ele é Deus que livra. E eu não sei você, mas eu já experimentei muitos livramentos de Deus. Eu já vivenciei na minha vida muitos livramentos. Quantos vivenciaram livramentos? Abra a tua boca para glorificar e agradecer. Junte as suas mãos e aplauda para glorificar e agradecer a Ele pelo livramento, pela salvação. Aleluia! Que mais que é o Deus de Daniel? Ele é o Deus que livra, Ele é o Deus que salva, Ele é o Deus que opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele é o Deus que opera sinais e maravilhas. Primeiro, sinais. Todos os sinais que estão sendo enviados para a sua mente podem ser sinais em que vão fazer você se apavorar na crise. Os sinais podem ser sinais de leões rugindo, sinais de leões com a boca aberta. Só que ao mesmo tempo que esses sinais das crises vêm para tentar te amedrontar, você vai começar a enxergar sinais que eu acredito que Daniel enxergou. Anjos no meio da cova, segurando os leões e dizendo: eles não vão te tocar, eles não vão te devorar. Deus vai dar sinais para você que Ele está protegendo o seu casamento. Deus vai dar sinais que Ele está livrando os seus filhos. Deus vai dar sinais que Ele está segurando e sustentando na sua mão. Sinais. Pastor, mas eu preciso de algo além de sinais. Ele é Deus de sinais e Ele é Deus de maravilhas. Ele dá sinal para Daniel e Ele opera maravilhas quando o rei decreta para que Daniel fosse tirado daquela cova e diz: todo mundo deve se dobrar e servir a esse Deus que Daniel serve, porque esse Deus é um Deus vivo. Maravilhas. E por último, o Deus de Daniel. Ele é um Deus que salva, que opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões e esse Daniel prosperou. Quem é que fez Daniel prosperar? Foi Deus. O Deus que Daniel serviu e o Deus que nós servimos, Ele é o Deus que pode nos fazer prosperar.
Ele é o Deus que ama prosperar os seus filhos. Salmo 35, versículo de número 27 diz: cantem-se e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, porque Ele ama a prosperidade dos seus servos. Ele ama a prosperidade dos seus servos. Diga: Deus ama a minha prosperidade. Fala para o seu vizinho: Deus ama a sua prosperidade. E é por isso que nós vamos orar para que venha o livramento de Deus, os sinais e as maravilhas, e haja sobre a nossa casa e sobre a nossa família prosperidade. Vamos ficar de pé?